Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você não for por aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei vai estar aqui na descrição, então vão lá maratonar que tem mais de 400 casos que eu já contei aqui no canal. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que tem conteúdo extra. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E agora bora começar o caso de hoje. Sim, gente, finalmente veio aí. Eu sei que vocês esperaram muito por esse vídeo, que é sobre o caso do P. Diddy. Eu queria muito trazer pra vocês, mas eu queria fazer esse vídeo com calma, porque é um assunto polêmico, é um assunto que tá aí, né, tá todo mundo falando sobre, então parece que a cada dia surge mais coisa, então assim, eu queria trazer ele, mas com muita calma pra vocês, queria trazer ele de uma forma que ficasse bem fácil, né, de entender, porque tem muita coisa, muita informação, muita teoria, então assim, falei, calma, vamos com calma trazer aí esse caso pra vocês da melhor forma possível, então assim... Tem muita coisa, eu já nem comecei, já sei que esse vídeo vai ficar longo, então vambora, que tem muita informação aí pra trazer pra vocês, então vamos começar. P. Diddy, ou Diddy, como é conhecido atualmente, adotou vários apelidos ao longo da vida, mas o seu nome verdadeiro é Sean John Combs, e ele nasceu no dia 4 de novembro de 1969, no Harlem, um bairro de Manhattan, em Nova York, muito conhecido e considerado como um grande centro cultural e comercial afro-americano. Os pais do Sean Combs são Melvin Earl Combs e Janice Combs. Apesar de ter nascido no Harlem, o Sean passou grande parte da sua infância e adolescência na cidade de Mount Vernon, no estado de Nova York. Mount Vernon fica bem próxima a Manhattan, a menos de 30 quilômetros de distância. Para conseguir trazer sustento para a família, a Janice trabalhava como assistente de professora. Já o Melvin era ex-membro da Força Aérea dos Estados Unidos e na época em que o Sean era criança, o seu pai se tornou associado de um traficante de drogas chamado Frank Lucas, que inclusive teria sido a inspiração para o filme O Gangster, de Ridley Scott. Quando o Sean ainda era muito pequeno, em 1972, o seu pai, que era jovem, tinha 33 anos, ele foi fatalmente baleado enquanto estava dentro do seu carro durante uma transação de drogas. A sua morte foi fruto dele ter sido confundido com um informante e por isso ele foi atingido. Na época, o Sean ainda não tinha nem completado 3 anos de idade e a sua mãe Janice ficou completamente sozinha para criar o filho. Ele só foi descobrir sobre as circunstâncias da morte do seu pai quando ele já era bem mais velho. Então ele foi criado apenas pela mãe e ele sempre foi um garoto que chamava a atenção das pessoas. O seu interesse pelo rap veio desde que ele era criança e além disso ele gostava de jogar futebol no time da escola. Durante os anos da adolescência, ele participou de clipes de artistas como Diana Ross e Fine Young Cannibals, fazendo suas participações como um dos dançarinos desses clipes. Enquanto isso, sua mãe Janice se desdobrava em vários empregos para conseguir sustentar a família, já que além do Sean, ela tinha uma filha mais nova chamada Keisha. Mas o Sean também trabalhava bastante. Ele fazia 6 rotas de entrega de jornais para ajudar nas despesas da casa. Ele só parou de trabalhar com isso quando fez sua matrícula na Universidade Howard, em Washington, D.C., e foi para lá para estudar administração de empresas. Segundo a BBC, enquanto o Sean ainda estava na universidade, ele já adquiriu uma reputação de ser anfitrião de festas consideradas luxuosas. Algumas dessas festas atraíam uma grande quantidade de convidados e muitas vezes o número de pessoas nos eventos ultrapassava 1000. Segundo algumas fontes, o Sean era amigo de infância de Dwight Arrington Myers, que ficou conhecido artisticamente como Heavy D. E devido a essa relação de amizade, o Heavy D tocava em muitas dessas festas promovidas pelo Sean Combs. Ele também contratava o artista Terry Riley para tocar nessas festas. Ele convenceu o Heavy D a ajudá-lo a ser contratado como estagiário pela gravadora Uptown Records, fundada por Andre Harrell. Eventualmente, o Sean realmente conseguiu o estágio e passou a trabalhar em Nova York para Uptown Records. Meses depois de sua contratação, ele já estava atuando no cargo conhecido como executivo de artistas e repertório. Nessa posição, ele era responsável por funções como encontrar novos talentos, supervisionar o processo de gravação e ajudar com o marketing e a promoção de novos artistas da gravadora. Um dos objetivos do Sean naquela época era chegar ao cargo de vice-presidente da gravadora. Ele atuou como produtor executivo para o Timothy Brown, conhecido como Father MC, no seu álbum Father's Day, de outubro de 1990, que acabou se tornando um sucesso. Nessa época, o Sean Combs já assinava os seus trabalhos como Puff Daddy.
Então ele decidiu largar a faculdade e passou a trabalhar na Uptown Records em tempo integral, orientando artistas que estavam iniciando suas carreiras dentro da indústria do entretenimento, como a cantora e compositora Mary J. Blige e a banda Jodeci. Durante sua infância, o Sean Combs tinha o apelido de Puffy devido ao fato de que ele bufava muito quando ficava chateado, e em inglês isso pode ser chamado de Puff. No início da sua carreira, o apelido aparecia de maneira ocasional em créditos das suas músicas. No início dos anos 90, ele assinava tanto com o apelido Puffy quanto o apelido Puff Daddy. No dia 28 de dezembro de 1991, juntamente com o Heavy D, o Sean Combs foi promotor de um evento no City College of New York. Dentro do ginásio aconteceria um jogo de basquete de celebridades e um show. A capacidade do local era de 2.730 pessoas, mas cerca de 5.000 pessoas compareceram no evento e queriam assistir, né, ao show e ao jogo de basquete. Então tinham muitas pessoas lá, e aí tinha até uma porta de vidro que quebrou no local, e aí eles até fecharam as portas em um momento, o que não foi uma boa ideia, porque como tinha muita gente, as pessoas começaram a se esmagar lá dentro, e por eles terem fechado essas portas, as pessoas ficaram ainda mais esmagadas. Então esse caos todo ocasionou a morte de 9 pessoas e deixou um total de 29 pessoas feridas. Um inquérito sobre o caso foi realizado pelo gabinete do prefeito de Nova York. Eles citam o Sean Combs dizendo que ele tinha contratado uma equipe de seguranças inexperientes, o que resultou, né, na morte dessas pessoas e em todo aquele caos. Mas aí o Sean Combs e sua equipe de advogados disseram que ele não era a pessoa responsável pela segurança daquele evento. Alguns anos depois, em 98, ele deu uma declaração dizendo que as coisas com as quais ele lida não poderiam se comparar com a dor que aquelas famílias sentiram. Nenhuma acusação criminal foi feita contra o Sean Combs, mas as famílias das vítimas entraram com um processo contra os promotores, a faculdade e a cidade de Nova York por conta de negligência. Ao todo, as famílias receberam milhões em indenização e parte desse dinheiro foi paga pelo próprio Sean Combs. E aí, voltando ao início dos anos 90, ele assinava como Puff Daddy, ele trabalhou na produção de diversos álbuns de sucesso de muitos artistas diferentes na Uptown Records. Nessa mesma época, ele conheceu um jovem rapper do Brooklyn chamado Christopher Wallace, que também ficou conhecido como Biggie Smalls ou Notorious Big. E aí, um tempo depois, ele acaba decidindo fundar a própria gravadora, né, que é a Bad Boy Records. No início, a gravadora acontecia dentro do próprio apartamento do Sean Combs e tinha pouquíssimos funcionários. E aí, como uma forma de retaliação, a Uptown Records ele acaba trazendo o Notorious Big para sua gravadora Bad Boy Records. Ready to Die foi o álbum de estreia do Notorious Big, que foi aclamado como um clássico do rap e vendeu milhões de cópias. Os singles Juicy e Big Papa se tornaram discos multiplatina. Logo, Sean Combs já conseguiu expandir ainda mais o trabalho e o elenco de sua gravadora, lançando álbuns de sucesso de artistas como Faith Evans, Maisie, 112 e Total. Uma das características dos maiores singles produzidos pela gravadora era o uso dos samples, que são recortes de músicas já existentes adicionados a uma nova música. Os samples escolhidos eram de músicas que já faziam sucesso na época. A técnica era algo que chamava a atenção dos programadores de rádio, mas era desaprovada pelos puristas do hip hop. No mesmo ano em que fundou a Bad Boy Records, o Sean Combs teve seu primeiro filho biológico. Justin Dior Combs nasceu em 30 de dezembro de 1993 e é filho do rapper com Misa Hilton, uma estilista com quem ele teve um relacionamento no início dos anos 90. Pouco depois do nascimento do Justin, o relacionamento chegou ao fim, mas a Misa e o Sean se mantiveram próximos. Em 1994, Sean Combs iniciaria um longo relacionamento de idas e vindas com a Kimberly Porter, conhecida como Kim Porter, uma modelo e atriz. O relacionamento dos dois duraria até por volta de 2007 e eles tiveram 3 filhos biológicos juntos. A Kim já tinha um filho quando conheceu o Sean, chamado Quincy Taylor Brown, que nasceu em 4 de junho de 1991, e é filho biológico do produtor O.L.B. Shore. O Sean Combs o adotou legalmente porque criou o Quincy desde que ele tinha 3 anos de idade. Em 1997, aos 24 anos de idade, o Notorious Big, que era um dos maiores nomes da Bad Boy Records, foi assassinado. Ele foi atingido durante um tiroteio e seu assassinato é considerado um caso não solucionado porque não se sabe quem exatamente o matou. Muitos acreditam que a morte do jovem músico poderia estar ligada à rivalidade East Coast-West Coast, que consumiu o rap nos anos 90 e, segundo a BBC, a rivalidade já teria tirado a vida do Tupac Shakur, que faleceu em setembro de 1996. No momento do tiroteio, Sean Combs estava no carro de trás do carro do Notorious Big e expressou profunda tristeza por sua morte através da música chamada I'll Be Missing You, lançada ainda em 97, que acabou se tornando um dos maiores sucessos daquele ano.
Nessa época, ele ainda usava o apelido Puff Daddy. Essa música é baseada no grande sucesso Every Breath You Take, do The Police, e foi colocada no álbum de estreia do Sean como Puff Daddy. O álbum, chamado No Way Out, vendeu 7 milhões de cópias ao redor do mundo. Seu álbum de estreia foi 7 vezes disco de platina, e ele ganhou 3 prêmios Grammy e 2 MTV Video Awards. No ano seguinte, em 1998, Sean Combs lançou uma linha de roupas chamada Sean John. Nesse mesmo ano, nasceu o primeiro filho biológico do Sean Combs e da Kim Porter, chamado Christian Combs, conhecido como King Combs, nascido em 1º de abril de 1998. Conforme ia chegando o fim da década de 90, era nítido o sucesso da Bad Boy Records. Eles já tinham muitos artistas, já tinha se tornado uma das gravadoras mais importantes dentro do contexto do rap, além dos lançamentos próprios. Tinham grandes artistas como a Jennifer Lopez, a Mariah Carey, que pediam pro Sean Combs remixar suas músicas. Então, na época, ele já tinha se tornado um nome muito grande na indústria musical, um nome muito reconhecido, e ele tinha amizade com outros grandes nomes, como, por exemplo, o Jay-Z. Então, tudo parecia estar indo muito bem na carreira dele, até que em abril de 1999 ele enfrentou problemas com a lei. Ele foi preso depois de supostamente ter atacado o Steven Stout, que era um executivo da Universal Records. Além dele, o assistente dele também foi preso por suspeita de envolvimento. Aparentemente, a agressão teria acontecido por conta de um desentendimento relacionado a um clipe do Sean Combs. Nesse clipe, ele gravou uma cena em que ele era pregado em uma cruz e ele teria aprovado que essa cena entrasse no clipe, mas depois ele mudou de ideia e aí ele não queria mais que essa cena estivesse lá. Então ele queria que a cena fosse cortada, só que isso não aconteceu e ele só percebeu depois que o clipe já tinha sido exibido na MTV. Então o fato de não terem feito o que ele pediu deixou ele muito bravo e aí acabou acontecendo a agressão. Mas aí ele se declarou culpado de assédio e não de agressão, então assédio é uma acusação muito menor. E o juiz criminal de Manhattan, Martin Murphy, condenou o Sean Combs a realizar um curso de controle de raiva que tinha duração de 1 dia. O Steven Stout, da Universal Records, optou por não fazer nenhuma acusação adicional, então o Sean Combs fez esse curso de duração de 1 dia e depois ele foi liberado. Meses depois, em dezembro de 1999, Sean Combs estava namorando a Jennifer Lopez e eles foram para uma balada, uma boate em Nova York, chamada Club New York, que fica em Manhattan, e eles estavam acompanhados do guarda-costas do Sean Combs, chamado Anthony Jones, conhecido como Wolf, do rapper Jamal Baroud, conhecido como Shine, que inclusive tinha apenas 21 anos da época e era conhecido como um protegido do Sean Combs. E aí lá na boate eles se envolveram em um desentendimento que evoluiu para um tiroteio que deixou 3 pessoas feridas. Em meio à confusão, o Sean, a Jennifer e o Wolf, né, o segurança dele, saíram da boate e eles foram perseguidos pela polícia por Nova York. Eles finalmente foram parados e a polícia encontrou uma arma roubada dentro do carro. E aí agora, com toda essa repercussão que o Sean Combs vem recebendo novamente, né, por estar na mídia, com toda essa polêmica, uma das pessoas que foi baleada lá na época decidiu vir a público falar novamente sobre o ocorrido. O nome dela é Natalia Rubin. Ela disse que na época do caso ela acusou o Sean Combs e que agora ela renovou essa acusação. Ela disse que ela estava na boate, que ela levou um tiro que pegou no rosto dela e que a bala permanece alojada no rosto dela e que ela estava disposta a deixar o médico retirar a bala para que ela conseguisse realmente reabrir essa acusação. Quando tudo isso aconteceu em 1999, nesse momento em que a polícia conseguiu fazer com que eles parassem, né, com o carro, eles foram presos, o Sean e a Jennifer, eles foram inicialmente acusados por conta desse envolvimento ali no tiroteio, mas rapidamente as acusações contra a Jennifer Lopez foram retiradas. Diferente dela, o Sean Combs, o segurança dele e o Jamal enfrentaram acusações de posse de arma. E segundo os promotores do caso, tanto o Sean Combs quanto o segurança dele fizeram uma tentativa de suborno com o motorista do carro, tentando fazer com que ele mentisse para a polícia e dissesse que aquela arma que estava dentro do carro era dele. Se ele aceitasse fazer isso, ele receberia o valor de $50 mil. Foram algumas semanas de julgamento e tanto Sean Combs quanto o seu guarda-costas, Wolf, foram absolvidos e mesmo que eles estivessem com aquela arma no carro, a arma não foi disparada. O Jamal, por sua vez, foi considerado culpado de 5 acusações, que incluíam porte de arma, agressão em 1º grau e perigo imprudente. Mas ele foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio. Ele acabou cumprindo uma pena de 9 anos por conta dessas acusações. Apesar das suas condenações, nenhuma outra pessoa que estava envolvida no tiroteio naquela noite foi acusada ou considerada culpada no envolvimento do tiroteio em si. E aí, depois de toda essa confusão no tiroteio, não sei o que, em 2001, em março, Sean Combs ressurge das cinzas com um novo nome.
agora ele se chamava P. Diddy. Agora, avançando um pouco para 2003, eu vou falar sobre o Sean Combs, agora me referindo apenas como P. Diddy. Ele se envolveu em alegações de violência. O Kirk Burroughs, que trabalhou como presidente da Bad Boy Records, inclusive ajudou o Diddy a fundá-la, processou o rapper em 25 milhões de dólares, alegando que ele o teria ameaçado com um taco de beisebol para que ele assinasse um documento que passava os 25% dele pro nome do Diddy. Desde que ele ajudou a fundar a Bad Boy Records até o ano de 1997, o Kirk foi presidente e gerente geral da empresa. Em 97 ele foi demitido. Segundo seu processo, a ameaça da agressão teria acontecido no ano anterior à demissão, então seria em 1996. Ele justificou a demora para a acusação, dizendo que quando ele foi demitido, o Diddy teria prometido uma porcentagem dos lucros da empresa, mas quando ele percebeu que isso não estava acontecendo, ele decidiu finalmente denunciar o ex-parceiro de negócios. No mesmo processo, o Kirk alegou que trabalhava como empresário da cantora Mary J. Blige e que em 2001 o Diddy teria intimado o artista a demiti-lo. Na época, o Diddy respondeu que essas alegações eram pura fantasia e alegou que tudo isso havia sido inventado pelo Kirk porque ele estava desempregado e queria dinheiro. Em 2006, um tribunal de apelação rejeitou o caso sob a justificativa de que o prazo de prescrição para o alegado crime já tinha expirado. Nesse meio tempo, em 2004, a linha de roupas do Diddy, a Shen John, fez com que ele ganhasse o prêmio de designer de moda masculina do ano do Conselho de Designers de Moda da América. No ano seguinte, em 2005, o Diddy conheceu a jovem cantora Cassandra Elizabeth Ventura, de 20 anos. Nessa época, o Diddy já tinha 35. A Cassandra, que assumiu o nome artístico de Cassie, fazia sucesso na época em boates alemãs com seu single de estreia chamado Me and You. Ao ouvir a música pela primeira vez, o Diddy já se interessou pela cantora. Eles acabaram se encontrando e ele convidou a Cassie para fazer parte da Bad Boy Records. Ela aceitou e assinou um contrato de 10 álbuns com a gravadora. Nessa mesma época, o Diddy tenta mudar novamente de nome artístico, abandonando o P e se tornando apenas Diddy. Porém, em setembro do ano seguinte, em 2006, ele volta a usar o apelido P. Diddy porque ele fez um acordo com o produtor musical e DJ Richard Diddy Dearlove do Reino Unido. O Richard teria processado o Diddy por conta do apelido usando uma lei sobre passing off, um conceito do Reino Unido criado para lidar com concorrência desleal. Ainda em 2006, o Diddy teve 3 filhos. Chance Combs nasceu no dia 20 de julho de 2006, que é filha do Diddy com a Sarah Champman. Os dois são amigos e, apesar de terem uma filha juntos, nunca teriam assumido um relacionamento público. No final do ano, em 21 de dezembro, a Kim Porter deu à luz as gêmeas Delilah Star Combs e Jesse James Combs. Nessa época, ela e o Diddy ainda estavam casados, mesmo estando em um relacionamento de idas e vindas. Com o nascimento da filha do Diddy com a Sarah, a Kim se sentiu traída e pediu o divórcio. Em 2007, o Diddy deixaria um pouco de lado sua carreira na música para focar em outros empreendimentos. Ele assinou um contrato com uma empresa britânica de bebidas chamada Diageo, não sei se é assim que pronuncia, para promover a marca de vodka francesa Ciroc nos Estados Unidos. Nesse acordo, os lucros eram igualmente divididos. O Diddy passou a colocar a marca em diversos videoclipes de músicas produzidas pela sua gravadora, incluindo uma música produzida por ele sob o nome artístico de Diddy, que se chama Ciroc Star, e que aumentou drasticamente as vendas da bebida, subindo de 40 mil caixas vendidas para 2 milhões de caixas vendidas por ano. Por volta da mesma época, o Diddy fez uma parceria e se tornou cofundador de uma empresa de mídia chamada Revolt. Os canais de TV e sites que pertencem a essa empresa são descritos como a voz autoritária e sem remorso da cultura hip-hop, segundo a BBC. A cantora Cassie Ventura lançaria seu álbum de estreia poucos anos depois de ter conhecido o Diddy, em 2008, no qual ela colocou seu nome artístico Cassie. Já nessa época, ela e Diddy estavam em um relacionamento. Em janeiro de 2008, o Diddy muda novamente de nome, formando ao Daily Star, que queria ser chamado de Sean John, o mesmo nome da sua linha de roupas. Nesse mesmo ano, ele entra pra TV com a estreia de uma série chamada I Wanna Work for Diddy no VH1. 3 anos depois, em maio de 2011, o swag se tornou um conceito inescapável dentro do hip hop, e em homenagem ao retorno do Diddy, ele decidiu que usaria o nome swag, mas durou apenas uma semana. Em 2013, o Diddy e a empresa Diageo, que tem marcas como Johnnie Walker, Guinness e Tanqueray, compraram juntos a De Leon Tequila, e a Diageo acusou o Diddy de não cumprir suas promessas de financiar a empresa. Em março de 2014, mais uma vez, ele anuncia uma mudança de nome, voltando a usar o seu apelido do começo de carreira, Puff Daddy, em um teaser para lançar o seu vídeo para Big Home, e isso não teria sido tão bem recebido, então ele compartilhou um tweet no qual ele negava de maneira confusa que tivesse mudado de nome mais uma vez. No ano seguinte, em 2015, ele se envolve em uma briga com o treinador de um dos seus filhos, o Justin, e essa briga teria sido motivada por uma discussão durante o treino do filho que ele foi assistir.
O Justin jogava como zagueiro pelo time de futebol Bruins da Universidade UCLA em Los Angeles. O Diddy estava assistindo o treino e ele teria observado que o treinador assistente, Saul Aloisi, gritou várias vezes com o Justin durante o treinamento. Logo após o treino, o Diddy foi até o escritório do treinador e confrontou ele a respeito dos gritos para o Justin. Segundo o comunicado do site oficial da universidade, Diddy teria atacado Saul Aloisi usando um kettlebell. O ataque levou à prisão do Diddy no dia 22 de junho de 2015. Posteriormente, ele foi acusado de 3 acusações de agressão com arma letal, uma acusação de ameaças terroristas e uma acusação de agressão. E aí ele pagou a fiança e ele deveria continuar comparecendo às audiências no tribunal até que o caso fosse resolvido. No início de julho de 2015, o promotor público do condado de Los Angeles decidiu não seguir com as acusações. No mesmo ano, P. Diddy foi listado pela Forbes como uma das pessoas mais ricas no mundo do hip hop, tendo uma fortuna estimada em 465 milhões de libras. De acordo com uma reportagem da Forbes de 2022, o patrimônio líquido dele é estimado em $1 bilhão. E aí, em 2017, ele fala que ele quer ser chamado agora de Love ou Brother Love. Gente, sério. A quantidade de vezes que ele quis mudar de nome, pra mim, eu acho até, assim, engraçado, porque cada hora ele queria uma coisa e no final virou só P. Diddy mesmo e é isso, até hoje é P. Diddy e pronto, acabou. Então, tudo isso que eu contei pra vocês até esse momento do vídeo é pra dar um contexto sobre a história dele, quem ele era, de onde ele veio, como ele construiu, né, sua carreira, o seu patrimônio, né, um pouco sobre a família dele, os seus filhos, seus relacionamentos e tal, pra chegar no ponto do caso P. Diddy, que eu vou entrar agora. Então, assim, as primeiras alegações de que o P. Diddy era uma pessoa abusiva aconteceram em 2019 e vieram através de uma ex-namorada dele. Essa ex-namorada se chama Jenna Uwin, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, mas ela deu uma entrevista em 2019 para uma youtuber e nessa entrevista ela fala sobre o relacionamento que ela teve com o Diddy e aí ela fala sobre quanto ele era abusivo. Segundo ela, eles tiveram um relacionamento de idas e vindas que durou 5 anos e que ele teria oferecido dinheiro para que ela realizasse um aborto. Ela disse que em certa ocasião ele pisou tão forte em sua barriga que ela ficou sem fôlego. Ele não respondeu a nenhuma dessas acusações feitas por ela. A filha caçula do Diddy se chama Loveshan Combs, ela nasceu no dia 10 de dezembro de 2022. Filha dele com a Dana Trump, que é modelo e especialista de segurança cibernética. E aí, depois de uma pausa de mais ou menos 8 anos em sua carreira musical, ele retorna com o seu 5º álbum de estúdio em setembro de 2023. O álbum se chama The Love Album Off the Grid e tem diversas músicas com outros artistas como Mary J. Blige, Justin Bieber, The Weeknd. Coincidentemente, o lançamento desse álbum aconteceu muito próximo da nomeação do Diddy como um ícone global no MTV Awards. 2 meses depois do lançamento do álbum, ele recebeu uma indicação ao Grammy na categoria Melhor Álbum de R&B. E é muito doido pegar essa linha do tempo, porque tudo isso aconteceu em 2023, e aí foi logo depois disso que estourou toda a polêmica. Então ele nem chegou a comparecer ao Grammy, porque foi logo depois que estourou tudo. Então tudo começa, de fato, na metade de novembro de 2023, e a primeira pessoa que processa o P. Diddy é a sua ex-namorada Cassie Ventura. Então a Cassie, eu já citei ela aqui pra vocês, né? Ela e o Diddy tiveram um relacionamento intermitente de pouco mais de uma década. E esse relacionamento chegou ao fim 5 anos antes do processo, então eles terminaram em 2018. Em uma ação civil movida no dia 16 de novembro de 2023, a Cassie Ventura acusou o Diddy de ter sido abusivo e violento com ela, alegando que ele usou sua posição de poder para preparar o terreno para um relacionamento romântico e sexual manipulador e coercitivo. Ela deu descrições gráficas de abuso violento com alegações de que Diddy a batia e chutava de maneira regular e como consequência ela ficava com diversos hematomas que incluíam inclusive olhos roxos. Em alguma das agressões ela chegava a sangrar. Adicionalmente às alegações de agressão, a Cassie Ventura deu descrições de festas que o Diddy fazia denominadas freak-offs. Segundo a BBC, ela descreveu que se tratavam de performances sexuais movidas a drogas e que tinham a duração de dias.
Supostamente durante os freak-offs, Diddy coagia mulheres e as filmava para o próprio prazer. Cassie também fez acusações diretas de abuso contra Diddy e descreveu que muitas vezes esses incidentes de violência eram presenciados e testemunhados pelo que ela descreveu como uma rede tremendamente leal a Diddy, que não estava disposta a fazer nada para que aquilo parasse ou sequer para impedir que acontecesse. Ela afirmou que os mais de 10 anos de relacionamento deles foram baseados em manipulações e coerções. Ainda segundo a Cassie, o Diddy teria ameaçado destruir um carro que pertencia ao rapper Kid Cudi para que ele pudesse desistir de namorar a Cassie. Ele planejava explodir o carro dele, e a Cassie relata que o P. Diddy falou com ela sobre isso durante a Paris Fashion Week em 2012. Um porta-voz do Kid Cudi relatou ao New York Times que o relato da Cassie era verdadeiro, mas a polícia de Nova York alegou que nenhuma investigação foi aberta sobre essas alegações, apesar do carro do Kid Cudi realmente ter explodido. Cassie alegou também que o Diddy ofereceu álcool e drogas para ela, que era uma pessoa vulnerável naquele contexto, e isso a levou a um ciclo de cair em vícios que basicamente passaram a controlar sua vida. Um dos advogados do Diddy, Benjamin Brafman, alegou que a Cassie teria exigido $30 milhões sob a ameaça de escrever um livro que prejudicaria a imagem do Diddy porque falaria sobre o relacionamento deles. Essa suposta demanda da Cassie teria sido rejeitada porque configurava a chantagem. Em resposta ao Benjamin Brafman, um advogado da Cassie disse que o Diddy lhe ofereceu um pagamento de 8 dígitos para silenciá-la e impedir o ajuizamento dessa ação. Diddy negou veemente as acusações da Cassie e a acusou de extorsão. O caso foi resolvido entre eles no dia seguinte do seu registro. Eles fizeram um acordo a respeito do caso e, segundo o advogado do Diddy, isso não significava qualquer forma de admissão de culpabilidade por parte do Diddy. Ele pagou uma quantia de dinheiro não revelada a Cassie e continuou mantendo sua inocência. Só que aí, na mesma semana em que a Cassie entrou com o seu processo, outras 2 mulheres também tomaram coragem e entraram com processos contra o Diddy. Nessa época estava em vigor uma lei chamada Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova York, que teve duração de 1 ano, entrando em vigor em novembro de 2022 e expirando em 24 de novembro de 2023. A lei permitia que sobreviventes de abuso processassem os seus agressores mesmo que o prazo de prescrição para os crimes já tivesse expirado. A denúncia da Cassie inspirou outras vítimas e uma delas foi a Jo Dickerson Neal. Ela registrou uma queixa em Manhattan e acusou o Diddy de drogá-la e abusar dela em 1991, quando ela era uma estudante universitária. Ela ainda alega que a agressão foi filmada e distribuída pelo Diddy sem seu consentimento. Outra mulher chamada Lisa Gardner alegou que o Diddy e o cantor e compositor Aaron Hall se revezaram abusando dela e de uma amiga no início dos anos 90. Ela e a amiga teriam conhecido os homens em um evento promovido pela MCA Records, a distribuidora da Uptown Records, nos escritórios da empresa em Nova York. Ela alega que na época tinha apenas 16 anos de idade. Durante a noite, os homens teriam oferecido bebidas para ela e sua amiga. Conforme o evento ia chegando ao fim, eles teriam convidado as mulheres para uma festa que aconteceria na casa do Aaron depois do evento. Os homens teriam flertado com elas durante a noite toda e elas aceitaram ir até a festa. Enquanto estavam no apartamento, a mulher recebeu mais bebidas e foi coagida a ter relações com Diddy. Assim que ele terminou, ela se deitou na cama, em choque e traumatizada, segundo o processo. Enquanto ela se vestia, Aaron teria invadido o quarto e a mobilizou e a forçou a ter relações com ele também. Assim que ele terminou, ela rapidamente se vestiu e fugiu do local. Mais tarde, ela teria conversado com sua amiga, que alegou que outra mulher havia sido forçada a ter relações com Diddy e Aaron em outro cômodo da casa. Os documentos afirmavam que se acreditava que os homens trocaram as vítimas, ou seja, enquanto um abusava de uma, o outro abusava da outra. E quando terminaram, eles trocaram. Alguns dias depois dessas agressões, Diddy teria supostamente visitado o local onde a vítima e sua amiga estavam se hospedando e teria se tornado violento com elas. Ele agrediu e sufocou a mulher ao ponto dela desmaiar. Segundo o processo, ele havia se comportado daquela maneira porque temia que as mulheres contassem o que aconteceu à sua namorada da época. Diddy negou todas as acusações e seu porta-voz disse que os processos eram apenas busca por dinheiro. Uma mulher entrou com uma ação judicial alegando que ela foi abusada em grupo, alegando que seus agressores eram Diddy, o ex-presidente da Bad Boy Records, Harve Pierre, e um terceiro homem. Isso teria acontecido em 2003, quando essa mulher ainda era menor de idade e tinha 17 anos. Nos documentos processuais, ela alegou que recebeu grandes quantidades de drogas e de álcool antes de ser atacada e, quando acordou, ela estava com tanta dor que mal conseguia ficar em pé. Ela também não tinha qualquer memória de como havia chegado em casa naquele dia. Diddy negou as acusações, dizendo que não havia feito nenhuma das coisas horríveis que estavam sendo citadas.
Harve Pierre, por sua vez, disse que as alegações eram repugnantes e que eram falsas, afirmando ainda que eram tentativas desesperadas de ganho financeiro. O juiz do caso disse que a mulher responsável pelas acusações precisava usar o seu nome verdadeiro se quisesse prosseguir, já que ela havia entrado com o processo de forma anônima. Mas até então ela permanece anônima, sendo chamada de Jane Doe. Em 6 de dezembro de 2023, o Diddy usou sua conta no Instagram para se pronunciar a respeito dos processos que estavam acontecendo. Ele disse que até aquele momento estava sentado em silêncio observando as pessoas tentando acabar com seu caráter e com a sua reputação e seu legado. Mas aí, em fevereiro desse ano, novas acusações surgiram. Dessa vez por parte do produtor musical e cinegrafista Rodney Jones Jr., que produziu 9 faixas do álbum The Love Album. Ele acusou o Diddy de fazer contato sexual indesejado com ele e forçá-lo a contratar prostitutas e participar de atos sexuais com elas. Segundo documentos judiciais que foram protocolados em Nova York, Rodney alegou ainda que Diddy tentou prepará-lo para ter relações com outro homem, dizendo que isso era uma prática normal na indústria musical. Ele ainda acusou o Diddy de comandar um empreendimento ilegal de extorsão no qual ele era forçado a obter drogas, solicitar trabalhadores do sexo e gravar atos sexuais. Ele também alegou que Diddy e o ator Cuba Gooding Jr. o apalparam sem consentimento. A escritora Claudia Rosenbaum escreveu um artigo para o portal Vulture explicando sobre cada uma das acusações e o que está escrito dentro dos processos movidos contra o P. Diddy. No caso do processo do Rodney, ele alega que tem evidências irrefutáveis de acusações como aquisição, uso e distribuição de drogas, exibição e distribuição de armas de fogo ilegais não registradas e solicitação de menores e profissionais do sexo. O Sean Holley, advogado do Diddy, disse que as alegações eram mentirosas e pura ficção e que haviam provas contundentes e indiscutíveis de que isso era mentira. E aí, no mês seguinte, em março desse ano, 2 propriedades do Diddy foram invadidas por agentes federais da Homeland Security Investigations. As propriedades ficam em Los Angeles e em Miami. Na mansão do Diddy, na Califórnia, foram confiscados computadores e dispositivos eletrônicos, incluindo um disco rígido. Em seguida, o Diddy foi parado em um aeroporto de Miami enquanto se preparava para viajar para as Bahamas. Ele entregou diversos dispositivos eletrônicos e não foi preso. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos declarou que essas buscas em propriedades do Diddy faziam parte de uma investigação em andamento, mas na época eles ainda não haviam revelado que a investigação era relacionada às acusações de violência sexual. O advogado dele continuou afirmando que ele era inocente e dizia que essas investigações eram uma caça às bruxas que se baseavam em alegações infundadas. Só que aí, ao longo desse ano, diversas outras acusações começaram a acontecer e mais provas de que o Diddy não era inocente vieram à tona. No dia 4 de abril desse ano, outra mulher acusou o Diddy, dessa vez envolveu um dos seus filhos, que foi Grace Omar Kai, que trabalhou em um iate alugado pela família Combs durante as férias de Natal de 2022 no Caribe. Ela alegou que o Diddy e seu filho Christian Combs, apelidado de King, a agrediram sexualmente. Ela disse que eles criaram um ambiente de depravação e que haviam suspeitas de profissionais do sexo e celebridades importantes a bordo do iate na ocasião. Ela citou o French Montana e o ator Cuba Gooding Jr. Então, nesse caso, o Christian Combs, o filho dele, também está sendo processado pelos crimes de agressão sexual, agressão e inflação intencional de sofrimento emocional, entre outras alegações. A Grace pede que o Diddy seja responsabilizado pelas ações do Christian e que ele assuma a responsabilidade por seus convidados durante a viagem. No dia 17 de maio de 2024, a BBC publicou uma notícia de que foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que mostravam o Diddy agredindo fisicamente a Cassie no corredor de um hotel de Los Angeles. O vídeo seria uma compilação de ângulos de filmagens diferentes que seriam do dia 5 de março de 2016. Esse vídeo, gente, vocês encontram online. Eu sempre fico na dúvida se eu coloco esses vídeos ou não aqui, porque eu não sei se vocês querem ver ou não esses vídeos, então pra mim é sempre uma dúvida se eu coloco ou não. Até áudios eu fico meio assim, porque eu nunca sei se eu coloco ou não. Então, pra mim é sempre uma dúvida, mas é muito fácil de encontrar esses vídeos. E esse foi um dos vídeos que eu vi logo que saiu, e aí eu fiquei muito em choque, porque foi logo que estourou tudo isso, né? Então, quando eu vi esse vídeo, pra mim foi muito chocante, porque quando a gente fala em casos, assim, muito gigantescos, né, que envolvem celebridades e pessoas muito importantes, com muito poder, como o P. Diddy, e você tem uma prova gigantesca dessa, é tipo assim... É uma evidência enorme, não tem argumentos contra uma evidência dessa, sabe? Então, é muito incrível ter uma prova como essa.
Porque muitas vezes você tem um advogado como o dele, que as pessoas, né, veem uma vítima e fala, aconteceu isso. E aí ela faz um acordo e é como se o assunto morresse ali. E se ninguém depois dela viesse e começasse a falar também, o assunto realmente morreria ali. Ele ia vir para as redes sociais como ele fez, dizendo: gente, tudo mentira, nada disso aconteceu, e vida que segue. Mas aí começaram a vir à tona todas essas pessoas falando, né, aconteceu isso, isso e isso. E aí veio um vídeo, né, uma prova que foi divulgado, né, muitas vezes também, no meio de uma investigação a gente não chega a ter acesso a vídeos e fotos e evidências dessa forma, então ter uma evidência assim divulgada a público é tipo assim, é muito chocante, né, porque tá aí pra todo mundo ver, tá aí a evidência contra fatos, não argumentos, então pronto, tá aí pra todo mundo ver que aconteceu e não tem como discutir com uma evidência desse tamanho, né, então pra quem quiser ver, tá na internet, gente, o vídeo, e é bem pesado, é horrível. E são essas imagens de um hotel que ela tá fugindo, né? Claramente tá fugindo, tá tentando fugir dele, e ele corre atrás dela e começa a agredir ela no meio do corredor. Então são imagens da câmera de segurança. Esse vídeo, como eu falei, é do dia 5 de março de 2016, então é um vídeo antigo. A Cassie, ela fez essa acusação contra ele, como eu falei, eles resolveram isso, né? Então ela provavelmente não vai falar mais. Eu não sei o que foi resolvido entre eles, né? Pode ser que tenha sido resolvido num sentido assim de que ela realmente não possa mais falar sobre, ou talvez ela não queira mesmo falar mais. Só que nesse ponto, com tantas pessoas vindo falar sobre, talvez nem precise, sabe? Ela abriu assim uma porta para que ela não precise mais falar sobre, porque tem evidência, tem o vídeo, tem todas essas pessoas vindo falar. E eu acho que assim, ela realmente nem precisa falar nada, sabe? O vídeo fala por si só. E aí o Ministério Público de Los Angeles disse que talvez o vídeo seja um pouco antigo, né? Então tem toda essa questão de quando uma evidência é muito antiga, o crime prescreveu, a evidência prescreveu. É difícil falar sobre isso, né? Quando a gente fala sobre uma evidência ou sobre um crime que aconteceu há tantos anos, e essa questão de prescrever, pra mim é muito difícil porque a evidência tá lá, o fato de ter prescrevido ou não quer dizer que não aconteceu, sabe? Então é muito complicado. E aí, ainda nesse contexto desse vídeo, tinham alegações de que ele teria tentado comprar as imagens por $50 mil. E aí, ao que tudo indica, essas imagens vazaram. Então não era nem para que fossem públicas, né? O que é muito doido. Então era para que ficasse meio que às escondidas no final das contas, né, esse vídeo. E mais uma vez eu falo sobre o quanto é importante que as evidências cheguem a público, porque foi só depois que esse vídeo vazou que ele se responsabilizou pela primeira vez, porque até esse ponto ele ainda estava dizendo: não, eu sou inocente, tudo isso é mentira, eu não fiz nada. Quando esse vídeo saiu, ele disse: eu estou enojado por ter feito uma coisa dessas. Então, pela primeira vez, ele se responsabiliza só quando vaza esse vídeo da Cassie. 4 dias depois do vazamento desse vídeo, outra mulher fez uma acusação contra o Diddy. No dia 21 de maio, a Crystal McKinney, modelo e atriz, acusou o Diddy de drogá-la e forçá-la a fazer sexo oral no banheiro de um estúdio de gravação em Nova York em 2003. Ela teria sido abusada após um evento da Men's Fashion Week, ela tinha 22 anos na época. Crystal disse que depois da agressão, Diddy a baniu do mundo da moda. Desde que isso aconteceu, Crystal teria sofrido de depressão e até tentado tirar a própria vida. Apenas 2 dias depois, no dia 23, April Lampros também o processou alegando 4 casos de agressão entre os anos de 1995 e por volta do ano de 2000. Segundo ela, todos teriam sido aterrorizantes. Ela teria conhecido Diddy em 1994, quando era estudante no Instituto de Tecnologia de Moda de Nova York. Na época, ela estudava no Fashion Institute of Technology e eles começaram um relacionamento romântico que, de acordo com suas declarações, rapidamente se transformou em um relacionamento agressivo, coercitivo e abusivo baseado em sexo. Em um dos incidentes, no terceiro, em 1996, ele teria forçado April a tomar êxtase e fazer sexo com sua então namorada da época, que seria a cantora Kim Porter. Segundo April, o quarto incidente teria acontecido no final dos anos 2000, quando Diddy já namorava Jennifer Lopez. Ele teria ido até seu apartamento e tentou forçá-la a ter relações com ele. Ele estava acompanhado do seu segurança, mas ela conseguiu recusar os seus avanços e mandou ele embora. Em um evento em 2023, April estava acompanhada de uma pessoa. Um homem falou com esse acompanhante da April dizendo que teria visto uma fita de vídeo dela tendo relações com Diddy que foi filmada sem seu consentimento.
Em julho de 2024, Adria English, uma ex-estrela de filmes adultos, entrou com um processo contra Diddy, afirmando que foi preparada para o tráfico sexual ao longo do tempo. Em várias ocasiões, entre 2004 e 2009, nas festas chamadas White Parties, nas quais diversas estrelas do mundo do entretenimento compareciam, ela ainda disse que era usada como peão sexual para o prazer e benefício financeiro de outros. Inclusive, aqui eu acho importante explicar para vocês a diferença dessas festas. Então, as White Parties eram festas públicas, né? Eram festas que o Diddy promovia uma vez por ano. E nessas festas tinham muitos famosos, como a Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio. Se vocês procurarem por fotos dessas White Parties, vocês vão achar muitas fotos. Então eram festas que as pessoas usavam branco. E eram festas mais normais, assim, festas que muitos famosos iam. Já as festas que eu citei pra vocês antes, as freak-offs, eram essas festas sexuais, eram festas muito horríveis, que tinham muitas drogas, eram essas festas que eles usavam esses óleos de bebê, festas com muitas atividades sexuais, festas que eram totalmente diferentes das White Parties, então é só pra vocês não confundirem o teor dessas festas. Então, nesse ponto aqui da nossa linha do tempo, já tinham 8 processos abertos contra o P. Diddy. Em 10 de setembro, o Diddy tinha uma audiência virtual relacionada a outro processo contra ele. Dessa vez, o processo foi movido pelo Derek Lee Cardelo Smith, um detento de Michigan que alegou que a estrela o drogou e abusou dele em uma festa em Detroit em 1997. O Diddy não compareceu à audiência, isso levou a um julgamento à revelia, então ele foi condenado a pagar $100 milhões ao Derek Lee Cardelo Smith. Os advogados do Diddy interpuseram um recurso e a sentença foi anulada. Em 11 de setembro surgiu um novo processo. Dessa vez, a Dawn Richard, ex-cantora do projeto do grupo feminino Danity Kane, que era inclusive um projeto do Diddy, entrou com uma ação contra ele. O grupo teria se juntado a Diddy na Diddy Dirty Money e alegou que ele a abusou em diversas ocasiões. Ela disse que ele tocava seu corpo sem seu consentimento, abusava verbalmente e a sobrecarregava de trabalho. Ela também afirmou que testemunhou pessoalmente comportamentos violentos do Diddy com a Cassie e ele teria ameaçado a Dawn de morte quando ela tentou intervir em relação às agressões que ela viu. 5 dias depois, no dia 16 de setembro de 2024, o Diddy é preso em um quarto de hotel em Manhattan, Nova York, após a acusação do grande júri. A sua prisão baseou-se nas seguintes acusações: extorsão, tráfico sexual por força, fraude ou coerção e transporte para se envolver em prostituição. Seu advogado afirmou que Diddy cooperou de forma voluntária com as autoridades e se mudou para Nova York de maneira voluntária, em antecipação às suas acusações. Ele ainda acrescentou o seguinte: esses são os atos de um homem inocente que não tem nada a esconder e está ansioso para limpar o seu nome no tribunal. No dia seguinte, dia 17, o Diddy compareceu a uma audiência no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Nova York, na qual ele ouviu suas acusações. Em uma outra acusação revelada na mesma época, os promotores alegaram que o Diddy também teria se envolvido em sequestro, trabalho forçado, suborno e outros crimes. Ele foi descrito como chefe de uma organização criminosa que abusava de mulheres, usando ameaças de violência para forçá-las a participar de orgias movidas a drogas com prostitutas. Os promotores citaram os freak-offs já mencionados e descreveram que se tratavam de performances sexuais elaboradas e encenadas e que eram festas muito organizadas. Foi nesse momento que eles revelaram que foram descobertas armas de fogo e mais de 1.000 frascos de lubrificantes e óleos de bebê. Então tem aquela foto que mostra, gente, assim, é chocante. Tipo, milhares e milhares e milhares de frascos, assim. Parece um banheiro, não tenho certeza, mas é chocante, porque é muito doido imaginar essas freak-offs, né? Essas festas, que não sei, não dá pra chamar de festa, né? Essas coisas que ele fazia. Então, tudo isso foi descoberto nas casas do Diddy, nessas 2 casas, nessas propriedades, né, que ele tem em Miami e em Los Angeles. Durante essas batidas na casa, o Diddy, o Justin e o Christian, o Justin e o Christian são filhos do Diddy, foram todos algemados. E aí a Misa, que é a mãe do Justin, contratou o Jeffrey Littman, que é um advogado super renomado, para investigar o uso excessivo de força contra o Justin e o Christian, que ela acredita que usaram de muita força nesse momento em que eles foram algemados. Ela acredita que eles usaram, né, o uso da força de forma excessiva e que isso não era uma coisa necessária no mandato de busca que estava sendo feito ali. Nesse ponto, as acusações feitas contra o Diddy não eram sigilosas, então os promotores afirmam que nessas freak-offs
As mulheres eram forçadas a se envolverem com profissionais do sexo e o Diddy filmava elas sem o seu consentimento. O documento de acusação possui 14 páginas e acusa o Diddy de transformar o seu império em uma empresa criminosa, ameaçando e abusando de mulheres. O documento descreveu um padrão de agressão violenta e coerção de mulheres com o objetivo de satisfazer os desejos sexuais do P. Diddy. Então, supostamente, de acordo com a BBC, os associados do P. Diddy reservavam suítes de luxo, tudo isso em hotéis, né, muito luxuosos, e aí eles contratavam profissionais do sexo e aí distribuíam drogas. Tudo isso para coagir os participantes e frequentadores dessas festas para que eles também, né, tivessem relações nessas festas e que dessa forma eles obedecessem. A BBC ainda relata que membros da equipe do Diddy realizavam também umas viagens para as vítimas e o fornecimento de fluidos intravenosos para ajudá-las a se recuperar dessas festas, porque só para vocês entenderem, essas freak-offs duravam muitas vezes dias, então as pessoas ficavam extremamente assim exaustas. Fora que a promotoria alegou que o Diddy gravava as freak-offs principalmente em momentos em que as pessoas estavam extremamente vulneráveis para que ele pudesse usar essas imagens contra elas para pressionar suas vítimas a ficarem em silêncio. Um dos advogados do Diddy disse que o seu cliente é inocente e que tudo que acontecia nas freak-offs era completamente consensual. E como eu falei pra vocês, o próprio Diddy se declarou inocente das acusações. Os advogados dele também reclamaram das condições horríveis da prisão como uma forma de tentar tirar ele de lá. Ele entrou com um pedido de fiança que foi negado após a promotoria apresentar um argumento de que ele representava um risco significativo, porque ele já havia tentado obstruir a investigação do governo sobre o caso, entrando em contato repetidamente com as vítimas e testemunhas e alimentando-as com falsas narrativas dos eventos. E para justificar manter o Diddy detido, o juiz do caso citou os problemas de raiva que ele apresentou anteriormente e seu histórico de abuso de abstinências. A decisão foi repetidamente alvo de apelação por parte da equipe de defesa do Diddy, oferecendo a possibilidade do Diddy ser colocado sob vigilância de uma equipe de segurança privada 24 horas por dia. Mas o juiz Andrew L. Carter Jr. não concordou, dizendo que mesmo sob esses termos, o Sean Combs ainda poderia pedir para funcionários entrarem em contato com testemunhas do caso. No total, ele teve pedidos de fiança negados 2 vezes. E só para vocês terem ideia, ele teria proposto o pagamento do valor de 50 milhões de dólares e mesmo assim o pedido não foi aceito. Desde que foi preso, ele está mantido no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, uma prisão federal conhecida pela violência e pelo péssimo atendimento aos presos. A prisão federal possui uma seção de segurança extra com alojamentos em estilo quartel reservados para detentos especiais, e a mídia dos Estados Unidos relata que Diddy estava dividindo cela com Sam Bankman-Fried, um fraudador de criptomoedas. Ele deve permanecer no local até o início do seu julgamento, que está provisoriamente marcado para o dia 5 de maio de 2025. Se condenado, ele pode pegar uma pena que pode variar de 15 anos de prisão à prisão perpétua. No dia 24 de setembro, ele foi transferido para uma ala separada do centro de detenção para que não ficasse junto da população carcerária geral. Ele chegou a ser colocado sob vigilância anti-suicídio porque ele estava em estado de choque, mas no fim de setembro ele teria saído do monitoramento e recuperado suas faculdades mentais. Na mesma época, ele teria recebido um novo processo. Dessa vez, uma mulher chamada Talia Graves alegou que ele e seu guarda-costas a drogaram, amarraram e abusaram de maneira violenta em 2001. Os homens teriam filmado o ataque e posteriormente mostrado esse vídeo para outras pessoas. Talia é apoiada pela advogada das celebridades Gloria Allred. Talia deu uma entrevista coletiva na qual falou sobre os efeitos duradouros da agressão que sofreu 23 anos atrás. No dia 27 de setembro, outra mulher que preferiu permanecer anônima entrou com um processo na Suprema Corte de Nova York. Ela teria conhecido Diddy no exterior em 2020 e foi convidada a fazer uma viagem paga por ele. Em 2021, ela disse que funcionários dele providenciaram viagens mensais para as casas dele em Los Angeles, Nova York e Miami. Motoristas eram enviados para buscá-la antes mesmo dela concordar em fazer as viagens. Ela alega que foi forçada a ingerir anestésicos e a ter relações com Diddy mesmo sem seu consentimento. Ela alega que em uma das ocasiões ela acordou com marcas de mordidas e hematomas pelo corpo. A mulher alega que depois de ser supostamente drogada, ela fez um teste de gravidez que deu resultado positivo. Segundo ela, uma rapper e ex-funcionária do Diddy chamada Young Miami a assediou para que ela fizesse um aborto. Mais tarde, ela acabou sofrendo um aborto espontâneo e ela disse que esse abuso do Diddy teria durado 4 anos.
ou seja, teria durado até julho de 2024, e ela disse que ele gravava os dois tendo relações sem a sua permissão. Em 1º de outubro desse ano, segundo o advogado chamado Tony Buzbee, mais de 100 pessoas estavam planejando entrar com processos contra o P. Diddy pelos crimes de agressão sexual, abuso e exploração sexual. Esse mesmo advogado disse que ele representava 120 pessoas que queriam entrar com esses processos. Ele disse que metade dessas pessoas eram homens e 25 dessas pessoas eram menores de idade. Pela primeira vez, o Diddy estava sendo acusado de abusar de crianças. Uma dessas pessoas tinha apenas 9 anos quando supostamente foi abusado pelo Diddy. Segundo esse mesmo advogado, além desses casos citados, ele também estava analisando outros 100 casos. Segundo os advogados do Diddy, essas acusações eram falsas. Dias depois, no dia 14 de outubro, mais 6 processos foram movidos em Nova York, com acusações de 2 mulheres e 4 homens não identificados. O representante dessas vítimas foi esse mesmo advogado, Tony Buzbee. Um dos homens alegou que era menor de idade e tinha 16 anos em 1998, quando ele foi a uma das festas do Diddy nos Hamptons. Segundo ele, enquanto ele e Diddy conversavam sobre sua entrada na indústria musical, o Diddy ordenou que ele tirasse suas roupas. Uma das mulheres alegou que foi abusada durante uma festa em um hotel, depois ela ter conhecido Diddy em uma sessão de fotos. Mais uma vez, os advogados de defesa do Diddy reiteraram sua inocência no caso e disseram que as acusações eram tentativas das pessoas de obter publicidade. Outro homem entre as vítimas que não quis se identificar, então ele está sendo chamado de John Doe, que mora na Geórgia, acusou o Diddy de abuso, agressão e violência física e abuso sexual agravado. Ele teria sido convidado para as festas do Diddy em outubro de 2021 através de conexões que tinha dentro da indústria do entretenimento. Na época, ele trabalhava para uma empresa de gestão e assim que ele chegou na festa, teriam oferecido êxtase para ele, mas ele recusou. Ele alega que bebeu apenas uma bebida, mas logo se sentiu desorientado. Depois, ele tentou sair da festa, mas ouviu uma voz masculina pedindo para que ele esperasse. Sua próxima lembrança é de estar em um quarto, se sentindo paralisado e incapaz de se mover ou sequer falar enquanto vários homens o abusavam e o sodomizavam. Ele disse que em um ponto do abuso ele se lembra de Diddy em cima dele. Ainda no mesmo dia, outro dos homens que se manteve anônimo e que atualmente mora em Ohio descreveu em sua queixa que está processando Diddy por abuso agravado e que teria acontecido dentro de uma loja de departamento Macy's. A agressão teria acontecido em maio de 2008 e a vítima trabalhava como consultor de roupas eco na loja principal da Macy's quando Diddy, que vendia sua marca de roupas na loja, entrou no local acompanhado de 2 seguranças. Ele alega que foi atingido com uma pistola e que o golpe o forçou a se ajoelhar. Diddy teria abusado dele e logo depois ele teria relatado a agressão ao segurança da loja. Posteriormente, ele teria sido demitido e alegou que isso estaria relacionado à assinatura de um acordo multimilionário entre a Macy's e o Diddy. As demais acusações protocoladas no mesmo dia envolvem situações parecidas, em que as vítimas foram abusadas em diferentes locais e contextos, mas sempre sendo coagidas e forçadas a ter algum tipo de contato com o Diddy, independente das demais circunstâncias de cada situação individual. Logo no dia seguinte, no dia 15 de outubro, uma mulher chamada Ashley Parham entrou com um processo contra o Diddy na Califórnia, acusando-o de abusá-la como forma de vingança porque ela fez um comentário que sugeria que ele poderia estar envolvido de alguma forma na morte do rapper Tupac Shakur. Ela alega que ele teria ficado irritado com seu comentário sobre o Tupac e tanto ele quanto outras pessoas abusaram dela depois disso. Ainda em outubro, no dia 21, 7 novos processos civis foram movidos contra o Diddy em um tribunal federal de Nova York. Dessa vez, as vítimas foram 4 homens e 3 mulheres que acusaram Diddy de abusá-los em várias festas em Nova York, Las Vegas e Los Angeles. O mais jovem deles tinha 13 anos na época. Em 29 de outubro, 2 novos processos foram movidos contra ele em Nova York, que incluem acusações de homens que seriam menores de idade na época e que foram supostamente abusados. Em um dos processos, há alegações que uma das vítimas teria 10 anos na época em que o ataque supostamente aconteceu. O segundo processo traz acusações de que um adolescente foi supostamente abusado na época em que estava fazendo um teste para o reality show da MTV chamado Making the Band, que era produzido pelo Diddy. Na página oficial do escritório do procurador dos Estados Unidos diz que as acusações apresentadas contra o Diddy mostram que entre o ano de 2008 e o presente, ele abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outros e liderou uma conspiração de extorsão que se envolveu em tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça, entre outros crimes. Pelo menos desde 2008, a página afirma que ele liderou empresa criminosa que existia para facilitar seu abuso e exploração de mulheres, para proteger sua reputação e para ocultar sua conduta.
Ainda segundo a página, o abuso sexual de mulheres incluía fazê-las se envolver com atividades sexuais frequentes de dias de duração com profissionais do sexo comerciais do sexo masculino, alguns dos quais eram transportados através das fronteiras estaduais. A página cita as festas freak-offs e diz que se tratavam de elaboradas performances sexuais que eram organizadas e dirigidas por Diddy, que frequentemente as gravava. Para garantir que as pessoas participassem dos eventos, ele se utilizava de violência e intimidação. Ele usava seu poder sobre as vítimas, que, segundo o escritório do procurador dos Estados Unidos, seria obtido através da distribuição de narcóticos, exploração de apoio financeiro e ameaças de cortar esse apoio, além do fato de que ele controlava muitas vezes as carreiras dessas vítimas. Além disso, ele ameaçava as vítimas com os vídeos comprometedores que havia produzido durante as festas. As agressões contra as mulheres faziam parte de um ciclo de abuso físico repetido e ele batia, arrastava, jogava objetos e chutava as vítimas. Os ferimentos resultantes levavam dias para se curarem. Muitas pessoas que trabalhavam para o Diddy, incluindo supervisores de alto escalão, equipes de segurança, assistentes pessoais e equipe médica, teriam agido como seus intermediários nos crimes, porque eles ajudavam a organizar as viagens, quartos de hotel, abasteciam os quartos de hotel para atividades sexuais comerciais dele, entravam em contato com mulheres ou outros indivíduos que ele escolheu para abuso e ocultavam e encobriam o abuso. Com relação a ocultar os abusos, isso incluía realizar esforços para impedir que a polícia soubesse o que ele estava fazendo. A Courtney Burgess, que é uma das testemunhas do tribunal de investigação do caso, disse à News Nation que recebeu 11 pendrives contendo pelo menos 8 fitas com imagens envolvendo 8 celebridades. Ela testemunhou perante o grande júri no dia 31 de outubro e disse que entre essas 8 celebridades, 2 a 3 eram menores de idade na época dos abusos. Então, assim, até esse ponto do vídeo estamos falando sobre tudo que saiu da prisão, sobre o que tá nos laudos, a gente tá falando mais sobre coisas factuais, né? Fatos até esse ponto, porque eu acho que o que deixa as pessoas tão confusas quando a gente fala sobre, né, esse caso é o que é fato, o que é teoria, o que aconteceu, o que não aconteceu, e eu não queria deixar vocês confusos nesse caso, porque é muito difícil, são muitas informações, as pessoas começam a fazer bagunça e falar sobre as coisas como se elas fossem comprovadas quando elas não são. Então, até esse ponto do vídeo que eu trouxe pra vocês são coisas assim que vocês acham facilmente pesquisando, são coisas mais factuais assim mesmo, fatos, né, mais comprovados. Então, a partir desse ponto do vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre teorias, né, que são coisas assim, supostamente alguém falou, que a gente não sabe se é real ou não, porque não tem evidências comprovando que essas coisas são reais. Alguém falou, e aí alguém foi e postou, e aí na internet, se alguém postou, é verdade, né? Então é importante que vocês tenham isso em mente a partir desse ponto do vídeo. Como o P. Diddy é uma pessoa muito famosa, que tem muitos contatos, né? Ele tem muitas pessoas à sua volta ali, que iam nas festas e que eram muito próximas a ele, as pessoas começaram a fazer essas conexões de quem eram esses famosos que participavam, quem eram esses famosos que também faziam essas coisas, e aí começa a criar tudo isso. Então é importante vocês entenderem que isso ainda não está comprovado. Eu acho que essas coisas vão começar a vir aos poucos, porque é tudo muito recente, né? Explodiu tudo agora. Então, teorias, né? Nada comprovado ainda. Então vamos entrar um pouco agora nessa parte do supostamente, alguém falou e tal. Tenham isso em mente. Então o TMZ, ele fez um documentário chamado TMZ Presents The Downfall of Diddy Inside the Freak-Offs, que é essas festas muito doidas que eu falei pra vocês, gente, sinceramente eu não consigo, nem quero imaginar como eram essas festas. Devia ser, assim, uma coisa horrorosa. E aí tem uma mulher que deu uma entrevista pro TMZ e ela conta que ela foi, supostamente, numa festa e o que ela viu. Seu nome é Tania Wallace e ela é uma aspirante a cantora e compositora. Então ela disse que ela foi convidada por um príncipe saudita para ir em uma freak-off. Ela disse que essa festa tinha começado na noite anterior e que já era o outro dia e era 7 horas da manhã, e ela disse que tinham pessoas tendo relações e que tinham pessoas pequenas, e quando eles meio que pressionam ela para explicar o que eram essas pessoas pequenas, ela dá a entender que eram menores de idade. Ela relatou que essas pessoas pareciam estar sob efeitos de drogas ou álcool.
Então meio que ela explica que tava todo mundo ali meio misturado e que ela não viu direito o que essas pessoas estavam fazendo, mas que pra ela claramente aquilo não era normal e que aquilo acendeu pra ela uma red flag ali naquele momento. Na internet vocês conseguem achar umas, assim, descrições mais explícitas sobre as freak offs. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vocês sabem que eu não gosto de entrar em detalhes sobre essas coisas assim. Não acho que é necessário, então pra quem quiser saber mais detalhes, vocês acham online, não vou me estender muito nessa parte. E ainda nessa parte de teorias, eu acho que o que alimenta muito essas teorias e deixa as pessoas completamente enlouquecidas, criando muita coisa, é a Jaguar. A Jaguar Wright é uma cantora americana que fez backing vocal e trabalhou com o Jay-Z no início dos anos 2000, e ela fala abertamente já há alguns anos sobre o P. Diddy. E ela fala sobre todo esse caso, sobre as festas, sobre o envolvimento de pessoas famosas e tal. E apesar dela falar muito sobre, não tem comprovações, né? Então, ela alimenta muito todas essas teorias e sempre que ela fala essas coisas, as pessoas ficam enlouquecidas. Uma das coisas que ela falou já, por exemplo, é que o P. Diddy teria vendido um vídeo na Dark Web por $500 milhões e que nesse vídeo aparece a Rihanna, o Drake, o Justin Bieber e a Nicki Minaj. E aí até tem um vídeo de paparazzi perguntando pra Rihanna se isso é verdade, se ela já frequentou as freak offs, e aí a Rihanna dá uma risadinha e fala assim, isso é loucura. Então, assim, só pra vocês entenderem, essas alegações da Jaguar até o momento não têm embasamento jurídico. Mas foi, assim, o estopim pra que explodissem no TikTok, pra que criassem inúmeras teorias. E aí é muito doido porque as pessoas começam a resgatar coisas, então, entrevistas antigas, cortes e coisas assim que podem ou não significar alguma coisa, as pessoas vão resgatando e de repente vira uma teoria. E aí, a cada dia mais teorias surgem, então tem teorias de que o Will Smith teria participado das freak-offs. A Jaguar já deu várias entrevistas e, como eu falei, ela fala abertamente sobre o caso. Ela disse, né, em uma dessas entrevistas recentes que o Jay-Z tá super envolvido. Então, assim, ela fala muito disso, mas, de novo, não tem provas, não tem embasamento. Tem até um cortezinho de Keeping Up with the Kardashians que a Khloe fala sobre uma festa que ela vai, uma white party, que tava todo mundo muito doido. Então, assim, as pessoas começam a resgatar essas coisas, mas eu não quis, nesse vídeo específico, focar muito nessas teorias, ou, assim, eu vejo as pessoas fazendo vídeos enormes sobre teorias, e eu não queria fazer muito isso aqui, porque eu sinto que fazer isso alimenta uma coisa que pode ser que não seja verdade. Como pode ser que seja, mas eu prefiro focar nos fatos e no que a gente sabe que é verdade, o que tá acontecendo e tal, do que ficar focando em coisas que talvez não sejam, sabe? Eu prefiro esperar saírem coisas mais confirmadas e trazer pra vocês fatos comprovados, entendeu? Porque teorias, gente, tem muitas. Cada dia tem uma coisa diferente. E se vocês jogarem no TikTok, as teorias do P. Diddy, gente, assim, é um buraco sem fim. Vocês podem ficar lá horas só vendo as teorias e os cortes. E essas coisas que eu falei pra vocês, que as pessoas vão resgatando de entrevistas e tal, porque é um buraco sem fim, realmente. Mas eu não quis focar tanto nisso, porque não tem comprovação, gente. O que adianta eu ficar aqui falando, sendo que nada disso é comprovado, entendeu? Mas uma coisa que eu quis sim citar aqui pra vocês, e que a Netflix já anunciou, é que tá sendo produzido um documentário sobre o P. Diddy. E quando se fala em documentário, vocês sabem o quanto eu amo, eu vivo por documentários. E esse documentário, gente, na produção está o 50 Cent. Isso é muito legal. Então, ao que tudo indica, esse documentário está sendo produzido e a cada semana mais e mais pessoas entram com processos contra o P. Diddy. Então, gente, o buraco é bem lá embaixo mesmo, assim. Eu sinto que isso aqui é só a pontinha da pontinha da pontinha. Tem muita coisa ainda pra gente descobrir. Eu sinto que esse é o primeiro vídeo do P. Diddy que eu vou fazer, de muitos que virão. Então, esse aqui é meio que assim pra gente ter esse contexto de quem ele é, de onde ele veio, né? Como que ele começou a entrar na indústria do entretenimento e como que foi decaindo até chegar à sua prisão e tudo que vai vir depois. Porque a gente sabe muito pouco e eu sinto que aí a gente vai começar a descobrir realmente como ele fazia tudo isso, quem ajudava ele a fazer, como ele conseguiu ficar todos esses anos vivendo como se nada disso acontecesse, como que ele conseguiu encobrir tudo isso por tanto tempo, né? Quem eram, afinal, os famosos que participavam? Se eles existem mesmo, quem eram?
né? Vamos descobrir. Então eu sinto que as coisas vão começar a desenrolar com certeza muito em breve. E aí a gente vai trazendo, né, essas informações pra vocês. Eu vou trazendo, não é baseado em fatos, eu gosto de falar sobre fatos. Então o primeiro vídeo está aqui. Agora a gente entendeu quem ele era, por que ele tá preso, quais eram as acusações e vamos esperar desenrolar pra eu ir trazendo pra vocês. Muita coisa, né, gente? Meu Deus do céu, é isso. Por enquanto é isso. Se eu fosse falar de teorias, gente, eu podia fazer um vídeo só sobre teorias. Do que acontecia, teorias de quem tá envolvido, quem não tá, não sei o que lá. Então, é isso. Que loucura. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dessa história toda, gente. Meu Deus do céu, quero muito ler os comentários de vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição. Vão lá maratonar que tem mais de 400 casos aqui no canal. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá que tem conteúdo extra. E se você assistiu esse vídeo até o final e ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve que tem vídeo toda segunda e toda quinta. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.